Vladimir Putin afirmou que os Estados Unidos criaram um esquema envolvendo criptomoedas para se livrar da dívida pública, desvalorizar o dólar e fez um alerta a todos os entusiastas de cripto. Mas será que essa acusação tem fundamento? Isso faz sentido? Como ocorreria na prática? E é realmente factível? Pois isso que eu quero mostrar nesse vídeo, já que essa fala tem circulado na internet nos últimos dias, e é preciso contextualizar, explicar e desmistificar vários pontos. Pois essa declaração foi feita pelo assessor sênior do presidente da Rússia, o Anton Kobiakov, durante a coletiva de encerramento do Eastern Economic Forum, agora no dia 6 de setembro, um evento que ocorreu na cidade de Vladivostok, a mais importante do extremo oriente do país. E eu vou colocar aqui os principais trechos, são curtos, é 1 minutinho, e eu vou quebrando o vídeo explicando cada um porque é fundamental entender o que ele está falando. Então vamos lá, começando agora e já volta para mim. Right now, America is trying to change the rules in the gold and cryptocurrency markets. Remember how much debt they have. $35 trillion. Então aqui ele já deixa claro o que os Estados Unidos estão tentando fazer, é reescrever as regras do mercado de ouro e de criptomoedas. Essentially, these are two alternative segments to the global currency market. Washington's actions in this direction clearly demonstrate one of America's main objectives. They are very eager to solve the problem of declining trust in the dollar. Aqui é verdade, ele tem razão. O uso de criptomoedas, as stablecoins, as criptos pareadas no dólar, também está sendo visto pelo governo americano, pelo Tesouro dos Estados Unidos, como uma forma de trazer mais demanda para a dívida pública americana e de perpetuar a hegemonia da moeda americana. Então aqui sim, é uma forma de restaurar o declínio da confiança no dólar. Mas essa nem é a parte mais importante. Prossigamos aqui. The US, just as it did in the 1930s and 1970s, will solve its financial problems at the expense of the entire world, driving everyone where? Into the cryptocurrency cloud. Vejam só, os Estados Unidos, para resolver os problemas financeiros, às custas de todo mundo, farão como fizeram na década de 30 e dos anos 70 e vão levar as pessoas todos para a nuvem das criptomoedas, da Cryptocurrency Cloud. O que ele se refere aqui? A década de 30, ou mais especificamente o dia 5 de abril de 1933, foi quando o presidente Franklin Delano Roosevelt emitiu a Ordem Executiva 6102, em que ele estava criminalizando a posse de ouro pelos americanos e todos os cidadãos foram obrigados a entregar ouros, barras de ouro, certificados de ouro em troca de notas do Federal Reserve. Isso que aconteceu nesse dia, e quem violasse essa ordem executiva estava sujeito a multa de $10 mil, mais de $250 mil nos dias de hoje, e também detenção de 10 anos. Então eram penalidades severas. Mas qual era a taxa de câmbio nesse momento? $20 por onça Troy. Essa era a taxa de câmbio do dólar. E isso ocorreu em 33. E aí no ano seguinte, o governo desvalorizou o dólar mais de 40% e a taxa passou a ser $35 por onça Troy. Mas esse momento não foi um calote no mundo inteiro. Na verdade, várias moedas já tinham abandonado o padrão ouro, não tinham mais nenhum vínculo ou conversibilidade com o ouro, e os Estados Unidos foram um dos últimos países a finalmente abolirem o padrão ouro para os seus cidadãos naquele momento. E efetivamente isso aconteceu até para dar mais poder para o Federal Reserve imprimir dinheiro, injetar liquidez, desvalorizar o dólar e ajudar a resolver os problemas da Grande Depressão. Ali que se iniciou o momento de mais criação de dólares, aumento da base monetária pelo Banco Central americano. Mas não é correto dizer que foi às custas do mundo inteiro. Não, foi mais problema restrito aos Estados Unidos para resolver esse problema americano. Agora, 1970, aí mais especificamente do dia 15 de agosto de 1971, foi quando o presidente da época, Richard Nixon, decretou o fim da conversibilidade do dólar em ouro, enterrando de vez o acordo de Bretton Woods. E aí sim foi um calote com relação ao mundo inteiro, porque o dólar representava uma dívida americana, e a dívida era entregar $35 por onça Troy para quem exigisse a restituição em espécie. E foi o que os países devidamente fizeram ao longo dos anos 60 e início dos anos 70, quando aquela paridade já não era mais realista, porque o dólar tinha sido desvalorizado, e o governo americano simplesmente
foi obrigado a admitir que não tinha ouro para todo mundo e acabou então ali a conversibilidade. Esse foi um calote com relação ao restante do mundo, e aqui está certo, sim, esta fala do Kobiakov. Mas prossigamos aqui. Over time, when part of the US national debt is placed in stablecoins, the US will devalue that debt. Once again, in simple terms. Right now they have a $35 trillion currency debt. They move it into crypto, into the cloud, devalue it and start from scratch. Então, olha só a fala dele, que os Estados Unidos, à medida que passem mais da sua dívida para as stablecoins, eles vão desvalorizar essa dívida e começar do zero. Vamos lá, então. Agora sim que é preciso colocar em perspectiva primeiro. $35 é a dívida americana. Aliás, já passou de 37 trilhões de dólares o total da dívida pública americana. Hoje, o quanto de stablecoins que há em circulação? Os dados mais recentes, vamos colocar aqui, das stablecoins em existência, e aí são várias, dólar Tether é a primeira, o USDC é a segunda, nós temos aqui no dia 10 de setembro um total de 274 bilhões de dólares emitidos. E claro que quase 90%, 100% disso está investido em treasuries americanos, portanto está ajudando a rolar a dívida americana. Mas 274 bilhões contra 37 trilhões, o quanto que precisaria crescer as stablecoins para gerar alguma demanda que mude ponteiro? Pô, tem que crescer pelo menos 10 vezes ou mais para ter algum impacto de fato na dívida americana. O governo americano, em declarações até do Scott Bessent, em relatórios do próprio Tesouro dos Estados Unidos, já estimou que é possível que a demanda de Treasury pelo crescimento de stablecoins chegue a 2, 3 trilhões de dólares ao longo dos próximos anos. Próximos anos, fim dessa década. 2, 3 trilhões. Até lá a dívida já vai ter crescido outros 2, 3 trilhões. Então, apenas o delta é o que as stablecoins podem absorver de tamanho. Mas isso é insuficiente. Então precisaria haver um crescimento muito maior das stablecoins a ponto de fazer alguma diferença na demanda por dívida pública dos Estados Unidos. Mas vamos supor, por hipótese, que as stablecoins cresçam tanto a ponto de chegar a ter 15 trilhões ou 20 trilhões da dívida americana. Como é que isso se daria na prática, este calote ou essa desvalorização da dívida? Bom, imaginando que agora há poucos emissores de stablecoins, concentrados em 1, 2, 3, 4, talvez 5 grandes players, é como se toda a dívida americana estivesse nas mãos de pouquíssimas empresas. E os Estados Unidos simplesmente diriam num dia, quer saber? Esses 20 trilhões de dólares, esquece, a gente não vai pagar agora, vai ser apenas 10 trilhões, então pode jogar a prejuízo porque estamos dando um calote, não pagaremos esses 20 trilhões, apenas 10 que seguiremos pagando, então pode levar a prejuízo. E imaginando aqui como seria nos balanços da empresa, ativo e passivo, bom, ela vai ter que cortar 10 trilhões do ativo, os treasuries que ela tem em sua titularidade, e 10 trilhões dos tokens emitidos de stablecoins que estão circulando. E quem é que vai tomar essa trolha? Justamente os detentores de stablecoins. Qualquer usuário espalhado pelo mundo. Mas para os Estados Unidos seria algo muito mais fácil dar um calote para poucas empresas que estão representando milhões de usuários mundo afora. É nesse sentido que ele está dizendo que isso seria possível fazer com as stablecoins. Então, os Estados Unidos estariam estimulando cada vez mais o uso de stablecoins para crescer a demanda pela dívida pública americana, o que facilitaria um calote daqui a alguns anos. Não acho que isso seja possível, primeiro, pelos números dos montantes envolvidos, ainda é muito pequeno, precisaria crescer muito, coisa que não seria possível num curto espaço de tempo. A dívida americana seguirá crescendo, então é um problema que virá à tona nos próximos anos, muito antes das stablecoins realmente se tornarem relevantes. E será que o governo americano faria isso? Será que faz sentido para ele desvalorizar a sua dívida ou dar um calote assim tão claro? Eu diria que não. Então o mais provável para este pagamento da dívida americana seja o calote branco, que é aquele dado via inflação ou via
taxas de juros reais negativas, em que a inflação é alta e a taxa de juros ela é tabelada ou reprimida para que o rendimento obtido seja menor do que a inflação no período. Então, para mim, esse seria o calote mais provável e não algo tão descarado assim, e minando as próprias stablecoins seria uma puxada de tapete enorme. E já que estamos falando da dívida americana, eu convido vocês a assistir ao nosso documentário A Crise da Dívida Americana, e para os assinantes do Follow the Money, Siga o Dinheiro, nosso aplicativo definitivo com o melhor conteúdo de finanças, economias e investimentos. Temos todas as entrevistas na íntegra, além do curso Ciclo de Mercado, curso Bitcoin, o Futuro Financeiro. Então lá você tem muito conteúdo para navegar neste mar turbulento dos mercados e assim investir com mais segurança e dormir tranquilo. Siga o Dinheiro, Follow the Money. Agora de volta para o vídeo. Mas ainda assim, vamos seguir exercitando o raciocínio e imaginando por hipótese que tudo isso é possível. Então, as stablecoins cresceram pra caramba, tem uma boa parte da dívida pública americana no seu balanço, aí o governo americano dá o calote e obriga as stablecoins a assumirem esse prejuízo de todos os detentores da dívida pública americana por meio das stablecoins. Quem é que sofreria com isso? Porque ele fez um alerta, ó, todos os entusiastas de cripto, vocês precisam ter cuidado. This is for those who really love dealing with crypto. Aí está o aviso, então, do Kobiakov. Mas, nesse raciocínio, quem realmente sofreria num cenário de desvalorização do dólar e de calote da dívida pública americana? Os detentores de stablecoins, então qualquer um que tem stablecoins na sua carteira, vai ver o seu saldo agora valendo muito menos. Aquele dólar que tem lá vai comprar muito menos porque o dólar foi desvalorizado, ele foi inflacionado para quitar parte da dívida pública americana. Mas o restante do mercado de cripto, especialmente Bitcoin, nesse cenário, só vai ser beneficiado, porque vai mostrar como a dívida é impagável e a moeda americana precisa ser desvalorizada, e se ela está sendo desvalorizada, significa que todo o restante está valendo mais expresso no dólar. Então o Bitcoin valeria muito mais nesse sentido, o próprio ouro também ia valer muito mais. Então, criptos e stablecoins estariam com um problema ameaçadas nesse cenário hipotético altamente improvável, mas importante aqui entender como tudo isso aconteceria. E aí, para encerrar, a gente fala muito do dólar, da dívida americana, mas como eu mostrei em vídeos recentes, esse ciclo de dívida que nós estamos testemunhando, que está se esgotando, ele é global, em especial dos países desenvolvidos. Não é os Estados Unidos apenas. E talvez quando nós analisemos os demais países, a dívida americana, ou a situação financeira americana, possa até parecer menos pior que a de vários países. Talvez os Estados Unidos sejam a camisa menos suja num campeonato de camisas sujas. Essa que é a verdade. Então, antes de um problema como o dólar, a dívida americana, é preciso olhar para o restante do mundo, para a Europa, Reino Unido, Japão, e não apenas o dólar. Mas aqueles que se protegem da desvalorização das moedas fiduciárias, por meio do ouro e por meio do Bitcoin, esses não precisam se preocupar nesse cenário. Espero que esse vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem o sininho. Vou colocar mais alguns vídeos sobre as stablecoins e como isso poderia, na margem, ajudar a dívida americana. Agora sim, fico aqui. Até o próximo vídeo.